Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho. Estamos aqui para mais um vídeo da série Conflito dos Séculos. O capítulo de hoje é o 53, Os Primeiros Juízes. Vamos para a vinheta. Juízes 6 vai falar sobre o domínio dos midianitas sobre Israel e o chamado de Gideão. Gideão, então, ele destrói o altar de Baal, ali que foi feito pelo próprio pai dele. Em Juízes 7, Gideão vence os midianitas com apenas 300 homens. Em Juízes 8, Gideão ele mata o rei dos midianitas. Gideão não aceita ser rei. Gideão acaba caindo no orgulho próprio. E Gideão fica por 40 anos juiz, né, de Israel, e ele acaba falecendo. No capítulo 9 de Juízes, Abimeleque, que é um filho postiço de Gideão, acaba matando todos os filhos de Gideão para se tornar rei. Ele se torna rei e mata todos os irmãos para não ter problema. Jotão e Gaal também aparecem nesse capítulo 9 e a morte de Abimeleque. No capítulo 10 de Juízes, Tolá e Jair são mais dois juízes de Israel nesse período. No capítulo 11, Jefté liberta Israel e ele faz um voto da sua própria filha. Aí depois eu vou explicar para vocês no final desse vídeo. Juízes 12, Jefté peleja contra os efraimitas. Aí temos mais três juízes, Ibsã, Elon e Abidão, tá bom? São os juízes ali, todos esses antes de Sansão, que vocês vão ver a partir de amanhã, tá bem? Lá no Patriarcas e Profetas, já inicia ali logo no começo, falando que Deus sempre deixou claro que a idolatria o afastaria do povo. Então, aonde há idolatria, não pode haver Deus, tá bem? Israel, infelizmente, se manteve idólatra, porque eles ficavam muito próximo desses povos, tá? Então eles faziam amizade com os filisteus, eles faziam com os midianitas, e aí esse povo começava a colocar a idolatria e eles acabavam abraçando. Conforme isso ocorria, eles se distanciavam de Deus e aí depois tomava rasteira desses povos. Todavia, ele não desamparou completamente seu povo. Houve sempre uns remanescentes que eram fiéis a Jeová, e de tempos em tempos o Senhor suscitava homens fiéis e valentes para derribar a idolatria e livrar os israelitas de seus inimigos. Mas quando morria o libertador, o povo ficava livre da autoridade, voltavam gradualmente aos seus ídolos, e assim a história de apostasia e castigo, de confissão e livramento, repetia-se reiteradas vezes. Ou seja, o livro de Juízes é os altos e baixos que muitas vezes eu e você temos em nossas vidas. Gideão, então, ele foi chamado, depois daqueles juízes que nós falamos ontem, e para ser o libertador. Deveria ser tirado a idolatria para que a vitória viesse. Então, a primeira coisa que Deus pede para ele fazer, depois de ter tudo ali, Gideão ele pediu provas, Deus deu provas, tudo bonitinho, foi que ele deveria tirar o altar que o pai dele tinha construído. O pai de Gideão, Joás, que partilhava de apostasia dos patrícios, construíra em Ofrã, onde morava um grande altar a Baal, junto ao qual o povo da cidade adorava. Foi ordenado a Gideão destruir esse altar e erguer um altar a Jeová, sobre a rocha em que a oferta fora consumida, e ali apresentava um sacrifício ao Senhor. A oferta de sacrifício de Deus fora confiada aos sacerdotes, e se restringira ao altar em Siló. Mas aquele que estabelecer o culto do ritual e para que todas as ofertas daquele culto apontavam, tinha o poder para mudar as estipulações do mesmo. O livramento de Israel deveria ser precedido por um protesto solene contra o culto a Baal. Gideão devia declarar guerra contra a idolatria antes de sair para a batalha contra os inimigos do seu povo. Então ali Deus, ele obviamente Deus tem o poder de tirar e pôr aonde ele quiser. Então, naquele momento foi realizado o sacrifício por Gideão, porque ele queria dar provas a Gideão de que ele era Deus, né? De que ele estava ali fazendo uma vocação para que as coisas de Deus começassem a entrar novamente em Israel. Então foi feito isso. Depois Gideão vai interpretar isso erroneamente, que nós vamos falar mais para frente, tá bom?
Então Gideão ele faz vários testes depois disso, ele pede para o orvalho cair só numa parte ali e na outra não, e vice-versa, e Deus faz tudo bonitinho para ele. Após ele entender que de fato era Deus falando com ele, querendo que ele tomasse essa prerrogativa, ele então chama ali 32 mil homens de algumas tribos. Depois disso, começam-se os desafios. Deus diz para ele: 32 é muito, eu preciso que diminua isso. E aí ele fala: ó, gente, quem tiver aí com dor, quem tiver com medo de perder a família, quem tiver com medo de morrer, vai embora. E aí ficou só 10 mil. Desses 10 mil, Deus falou: olha, ainda é muito. São 120 mil homens mortos do outro lado. Então, se você pegar a proporção, era com 32 era 1 para 4 homens. Depois virou 10 mil, 1 para 12. E aí Deus fala: olha, ainda tem muita gente ainda. 1 para 12 ainda não é impossível. Então, ele fez um teste. Eles iam passar por um rio. Quem tomasse água rápido, ou seja, pegando na mão e já tomando correndo, ou sair lambendo a água, esses seriam os que iam para a batalha. Quem demorasse para tomar água, se ajoelhasse e ficar, é porque estava com medo e estava tentando fazer o máximo possível para demorar a guerra, sabe? Então, essas pessoas voltaram. E aí só sobrou 300 homens. O êxito não depende do número. Deus pode livrar tanto com poucos como com muito. Ele é honrado nem tanto pelo grande número, como pelo caráter daqueles que o servem. Então, meus queridos, infelizmente nós muitas vezes tendemos a ficar muito na quantidade e não na qualidade. Né? Isso em batismo, isso em várias coisas que acontecem em nosso redor, até mesmo dentro da igreja, infelizmente. Porém, Deus sempre quer a qualidade. Tanto que 144 mil é quase nada perto da humanidade. Ou seja, Deus quer qualidade, não quantidade. Ele pode vencer uma guerra com um homem, se ele quiser. E aqui ele provou que com 300, 120 homens morreram. Gideão, então, ele começou a temer. Quando ele viu 300 ali, ele falou: rapaz, agora a coisa ficou feia mesmo, senhor. Você tem certeza disso? E aí Deus enviou um sonho a um midianita que estava contando esse sonho e ele falou: ó, Gideão, desce ali naquela barraca ali para você ouvir o que vai acontecer. E aí ele desceu com o Purá, que era o seu agente ali, e eles começaram a conversar ali e Gideão ouvindo, olha. E aí, no sonho, era colocado ali que Gideão venceria os midianitas. Então, logo ele sobe com a estratégia. Deus passa a estratégia para ele, uma estratégia assim mais doida do que a outra, né? É Jericó sendo destruída só por andar e gritar. Agora é uns vasos com fogo e algumas coisas para fazer barulho e tudo acontece, né? O dirigente a quem Deus escolhera para subverter os midianitas não ocupava posição preeminente em Israel. Não era príncipe, sacerdote nem levita. Julgava-se o menor da casa de seu pai. Mas Deus viu nele um homem que de coragem e integridade. Não confiava em si próprio e queria seguir a direção do Senhor. Deus nem sempre escolhe para sua obra homens dos maiores talentos. Antes escolhe os que melhor pode usar. A confiança em Deus e a obediência à sua vontade são tão necessárias aos cristãos na luta espiritual como Gideão e Josué nos seus combates com os cananeus. Pelas repetidas manifestações de seu poder em prol de Israel, queria Deus levá-los a ter fé nele, a fim de buscarem seu auxílio com toda a confiança em todas as emergências. E ele está precisamente tão disposto a agir pelo esforço de seu povo hoje e realizar grandes coisas por meio de fracos agentes. O céu todo aguarda o nosso pedido de sua sabedoria e força. Glória a Deus por isso, né? Deus está almejando que eu e você vá a Ele em oração, em testemunho, pedir a Ele as coisas. E depois disso, os efraimitas ficam com ciúmes, porque eles não foram chamados para a guerra. Porque os efraimitas gostavam muito de guerrear. Então Deus não queria dar essa prerrogativa a eles, né? Porque eles poderiam se vangloriar, tanto que ele eliminou todo mundo que tinha algum ponto de vanglória se vencesse. Só ficou os 300 fiéis, tá? E aí teve uma discussão onde Gideão foi muito sábio e apaziguou a discussão. E agora o povo quer colocar Gideão como rei e ele não aceita. Porém, ele cai em um outro erro. Mas Gideão caiu em outro erro que acarretou a desgraça da sua casa e a todo Israel. O perigo de inatividade que se segue a uma grande luta acha-se muitas vezes repleto de maiores perigos do que o tempo de conflito. A este perigo estava Gideão agora exposto. Um espírito de inquietação o possuiu. Até ele se contentara com realizar o que Deus lhe determinava,
Mas agora, em vez de esperar guia divina, começou a fazer planos por si mesmo. Havendo os exércitos do Senhor ganho uma assinalada vitória, Satanás redobrara seus esforços para transtornar a obra de Deus. Assim, ideias e planos foram sugeridos à mente de Gideão, pelos quais o povo de Israel se transviou. Por que lhe houvesse sido mandado oferecer sacrifício sobre a pedra onde o anjo lhe aparecera, concluiu Gideão que ele fora designado para oficiar como sacerdote. Sem esperar a aprovação divina, decidiu-se arranjar um lugar conveniente, instituir um sistema de culto semelhante àquele que levava a efeito do tabernáculo, com um forte sentimento popular a seu favor, não entrou em dificuldade para executar os seus planos. A seu pedido, todos os pendentes de ouro tomados aos midianitas lhe foram dados como sua participação do despojo. O povo também reuniu muitos outros materiais custosos, juntamente com as vestes ricamente adornadas dos príncipes de Midian. Com o material assim fornecido, Gideão confeccionou uma efode e um peitoral, imitando os que eram usados pelo sumo sacerdote. Sua conduta demonstrou-se uma cilada para ele próprio e sua família, bem como para Israel. Aquele culto não autorizado levou muitos do povo, afinal, a se esquecerem inteiramente do Senhor e servir os ídolos. Depois da morte de Gideão, um grande número de pessoas, entre as quais estavam sua própria família, uniu-se a esta apostasia. O povo desviou-se de Deus pelo mesmo homem que uma ocasião vencera a idolatria. Pouco há que se compenetram de quão grande alcance a sua influência de suas palavras e atos. Quantas vezes os erros dos pais produzem os mais desastrosos efeitos em seus filhos e descendentes destes. Muito tempo depois que os próprios autores foram postos nos túmulos, cada um exerce uma influência sobre os outros e será responsável pelo resultado dessa influência. Palavras e ações têm um poder eloquente, e a longa vida de além mostrara o efeito de nossa vida aqui. A impressão produzida por nossas palavras e ações, reagirá certamente sobre nós, trazendo bênção ou maldição. Tal pensamento confere uma terrível solenidade à vida e deve atrair-nos a Deus com humilde oração, a fim de que Ele nos guie pela sabedoria. Bom, esses textos aqui vocês entenderam que acabou que Gideão se colocou no lugar onde não deveria. Só que o texto-chave aqui é que nossas palavras e ações trazem consequências para o bem e para o mal para várias pessoas. Ou seja, eu tenho que tomar muito cuidado com a minha disciplina, com o meu falar, com o meu agir, porque, querendo ou não, tem 8 mil, quase 8 mil pessoas nesse canal que de alguma forma me seguem. E eu preciso mostrar um certo exemplo. Então, quanto maior o nosso campo, né, de influência, mais responsabilidade nós temos. Então, Rodrigo Silva tem 1 milhão de pessoas. Né? Então, o campo de influência dele é muito grande. Ele vai dar mais conta a Deus por falhas que ele cometer. E assim por diante. Então, Gideão ali, ele causou uma bênção, porém, depois ele causou uma maldição, trazendo para ele algo que não deveria ser trago. Tá? Depois disso, Abimeleque, né, que era um filho, não era bem filho, né? A Bíblia diz que ele era um filho meio mestiço, né? Ele postiço, né? Vamos dizer assim. Então, ele mata todos os filhos legítimos para ficar como rei. Então, ele se coloca como rei, depois mata os irmãos tudo para que nenhum tomasse o reinado dele. Após isso, ele acaba falecendo e Jefté aparece como juiz para libertar o povo ali dos amonitas, ok? Jefté, então, ele ajuda Israel. Porém, Jefté teve ali um ponto que eu gostaria até de comentar aqui com vocês, que era do voto da filha. Muitas pessoas pegam isso como se Jefté sacrificou a filha dele. É mentira isso, não é verdade. Deus é contra o sacrifício de pessoas, então ele não poderia aceitar um sacrifício humano, ok? Então, pensando nesse ponto, o que a Bíblia mesmo já nos dá uma margem, tá, para isso. Não é nada de outro planeta. O que aconteceu? Uma mulher não se casar e não ter filhos era uma coisa triste demais. E Jefté ele fez um voto de que entrasse primeiro em sua casa, ele seria entregue ao Senhor, no sentido de que serviria ao Senhor, no mesmo sentido de Samuel que nós vamos estudar muito em breve, tá bem? Então, a filha dele acaba entrando, e aí ele começa a chorar e dizer, filha, desculpa e tal. Por quê? Porque agora ela seria virgem para sempre, tá bom? Ela não se casaria, ela seria dedicada ao Senhor para toda a sua vida, tá bem? Então foi esse o voto realizado ali, e não que ela foi sacrificada, tá bem? Semelhantes a Israel, muito frequente, oh meu Deus. Semelhante a Israel, muito frequentemente os cristãos se rendem à influência do mundo e conformam-se aos seus princípios e costumes, a fim de obter a amizade dos ímpios, mas no fim, achar-se-á que tais professos amigos são os mais perigosos adversários.
A Bíblia claramente ensina que não pode haver harmonia entre o povo de Deus e o mundo. A gente fica lutando, brigando, não, eu posso assistir isso, eu posso ver aquilo, eu posso comer isso, eu posso, mas a Bíblia é clara em dizer que a gente tem que fazer uma distinção. Isso nunca, nem sempre é fácil, na verdade é muito difícil. Aqui em casa nós estamos com uma luta novamente para voltar aos marcos da alimentação que a gente estava. A gente estava muito bem, aí decaiu e agora não estamos tão bem e agora temos que voltar. Assim também no modo de assistir, assim também no modo de assistir, no modo familiar, entre várias outras coisas. Cada um sabe aonde o calo aperta, ok? Deus abençoe a cada um de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar com outras pessoas e de se inscrever no canal também, tá bom? Não deixe de fazer isso. Nos ajude a avançar o evangelho, assim mais e mais. Que Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.